Muito bem. Para nós é um prazer poder estar aqui com vocês neste recinto pela primeira vez, né? Ainda que já estivemos aqui uma vez em Castro, com o pastor Nilson. E agora, para poder ajudar vocês com a palavra e nisto amando mais um ao outro, certo? Não deve haver ódio, mas sim amor por cada um, inclusive pelo pastor Nilson, né? Que serviu o seu tempo também para vocês, para dar o pão naqueles dias. Então, em tudo tem que dar graças, ser agradecido por tudo isso. A gente vem aqui só para dar uma mensagem e esta é a etapa final, aquela que nós sabemos que irmão Brana pregou e nós mesmos, por muitos anos, ficamos sem saber o que era. Do ano 2000 para cá que nós começamos a saber. Então estamos distribuindo para o povo aquilo que está na própria mensagem. Eu não posso dar nada mais do que está na mensagem, mas também não posso reter o que está na mensagem. Se eu não der, eu estarei em culpa diante de Deus. Se eu aumentar, também serei um culpado diante de Deus. Aquele que aumenta e aquele que tira, até a sua parte será tirada do livro da vida e da cidade santa. Então, a Bíblia, a mensagem é uma coisa muito fina, muito especial. Não se pode aumentar, mas também não pode deixar sem entregar aquilo. Só de deixar sem entregar, eu perco a minha parte no livro da vida e na cidade santa. Só de deixar de entregar. E se entregar errado, também perde a parte no livro da vida e na cidade santa. Bem, é um prazer estar aqui com vocês na casa do irmão Natanael, sua família, e aí reunindo a família também do irmão José Celso de Tibagi e irmã Maria da Luz. Quase que é toda a família, né? Quase tudo pertence a uma família. Deus abençoe. Temos um irmão ali atrás também conosco. Muito obrigado. É um prazer ter o irmão conosco. E nós vamos meditar um pouquinho na palavra. Eu creio que aquilo que Deus tem para nós é o pão da hora. E a gente é acostumado a comer só o pão da hora. Se você deixa passar do tempo, ele perde o valor. E depois, fome dá. Mas quando você for comer, ele já está cheio de bicho. Então não vai adiantar. É melhor comer o pão na hora quando está sendo entregue. Apocalipse 8, verso 1. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Pai Celestial, o que somos nós para falar de tudo isto? Mas não tentamos falar por nós mesmos, mas aquilo que já foi falado, ensinado através do seu profeta, irmão Brana, nós estamos aqui para nos alimentar em torno desta mesa espiritual e sermos abençoados com esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar. Eu vou falar um pouquinho sobre reunindo o que se perdeu. Cada vez que Deus manda um mensageiro, o profeta diz que o mensageiro vem, prega, logo em seguida, aquele mensageiro, Deus leva ele embora, põe a dormir todos os santos daquele dia, daquela era, leva o mensageiro embora e derrama uma praga sobre os que ficaram. Acho que uma das coisas mais tristes é isso. Tem hora que a gente acha morrer é ruim, que ninguém quer morrer, só dá uma dorzinha, faz uma oração, corre no médico, toma um remédio, que ninguém quer morrer.
Mas é uma coisa profunda isso daqui. Porque se Deus põe a dormir o mensageiro e os eleitos daquela era, e depois manda uma praga sobre o povo, então era melhor ter sido o mensageiro, era melhor ter morrido naquele dia, do que ter ficado para receber praga. Porque depois... mas por que aquilo é praga? Era uma bênção. Por que aquele maná tem bicho? Ontem ele não tinha. Essas coisas devem ser olhadas. A mensagem é a mesma, é que passou o tempo e as pessoas que ficaram, elas criaram um sistema em torno daquela palavra, em torno daquele maná, e aquilo perdeu o valor, perdeu a virtude, perdeu o poder, e Deus então levanta outro mensageiro, outro povo, dá outra mensagem, e logo Deus põe a dormir aquele mensageiro outra vez. Estou falando das 7 eras da igreja. Põe a dormir o mensageiro, os daquela era, e vem uma praga sobre os outros. Da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, seríamos cegos se disséssemos, na 7ª era, irmãos, isto não aconteceu. Seremos cegos. Se o irmão Brana diz que isto acontece, porque na 7ª também o irmão Brana foi, e a coisa aconteceu. Deus pôs a dormir William Brana, Deus pôs a dormir os americanos daquele dia e mandou uma praga sobre os demais americanos. Que aí, para começar, formar um sistema dizendo que o irmão Brana ia ressuscitar para revelar selos, trovões, novo nome, terceira puxada, visão da tenda. Quer dizer, o profeta esteve na terra, eles não viram aquilo. É por isso que Deus manda uma praga. E essa praga é a que eles mesmos têm: incredulidade. A incredulidade naquilo que Deus faz fica sendo uma praga naquele dia. Deus fez, eu não vi, fui praguejado. Deus fez, eu vi, fui abençoado. Então, Deus tem grandes bênçãos para a era que nós vivemos. Eu gosto de esclarecer, hoje, não adianta você falar, vivemos na era do irmão Brana. Eu não estou vendo ele aqui. Então não é a era do irmão Brana. Quando você viveu na era de Paulo, era porque Paulo estava ali. E assim por diante. Quando viveu na era de irmão Brana estava na terra. Até depois que o irmão Brana partiu, aquela era se estende um pouco para alcançar alguns eleitos daquela era. Depois entra outro ministério. Isto é para quem tem entendimento do que foi perguntado para o irmão Brana em perguntas e respostas 159 dos selos, da revelação dos selos, da antiga mensagem, perguntas e respostas sobre os selos. 159. Terá a noiva de Cristo ministério antes do rapto? Ele diz sim, é o ministério da hora. Então ela tem um ministério e ela tinha que começar esse ministério nos dias do irmão Brana e prosseguir com este ministério. E este ministério é exatamente depois que o irmão Brana partiu. Vem o ministério da noiva. O ministério da noiva é inventar alguma coisa? A Bíblia diz qual é o ministério dela? Diz. Então vamos na Bíblia, Apocalipse 10, 8 a 11. Vamos examinar se aquilo está aqui. Se estiver, coma. Se não estiver, deixa de lado. Porque agora, nesse tempo, é o último privilégio que é dado ao povo gentil. No tempo do irmão Brana, até eu pensava que era o último privilégio. Mas não. Depois do irmão Brana, tem a mensagem da noiva.
E isso é para você ver o cumprimento da Bíblia. Se você olhar na Bíblia, capítulo 10, verso 1 a 7, irmão Branham cumpriu. Ninguém pode dizer que ele não cumpriu. Ele cumpriu estes versículos, Apocalipse 10, de 1 a 7, até revelar todos os mistérios. Ele cumpriu aquilo ali. Mas Apocalipse 10, de 8 a 11, depois de revelar da mensagem, depois do livrinho aberto, depois que o livrinho saiu da mão do anjo forte, passou para a mão do sétimo anjo, e depois que o livrinho saiu da mão do sétimo anjo e passou para a mão dos pastores, dos evangelistas, dos mestres, dos apóstolos, aí você vai ter que encontrar qual o ministério da noiva ali para terminar o capítulo 10 de Apocalipse, para Deus poder entrar no capítulo 11. Por que Deus não pode entrar no capítulo 11 de Apocalipse e mandar Moisés e Elias? Porque não terminou o ministério da noiva em Apocalipse 10, de 8 a 11. Ela, a noiva, o ministério dela é simples, é comer. Amém. Assim, é tão gostoso isso, porque comer é bom. É tão bom que a gente engorda. É tão bom que a gente come muito. Comer. Agora, se isto é transferido ao espiritual, e nós gostamos de comer o espiritual, também vamos ficar robustos, fortes, com o alimento espiritual. Então Deus não podia começar Apocalipse 10, 8 a 11, estando William Branham na terra. Eu sempre pensei, que tristeza, tem tanta gente, a gente ouviu falar de pessoas vivendo 90, 95 anos, fumando, bebendo e falando besteira. E viveu. Agora o meu profeta, um homem que falou a verdade, não fumou, não bebeu, não prostituiu, Deus levou ele embora com 56 anos. 55 anos? 56 anos. Deus levou ele embora com 56 anos. Novinho. Mais novo do que eu. Eu já estou com 60. Irmão Branham foi embora com 56 anos, falando a verdade. Tem gente que fica na terra, olha, não paga nada de ter vindo na terra. Eles estão na terra comendo, bebendo, fumando, adulterando, mentindo, formando igrejas, formando cada dia mais o seu nome, propriedade para a igreja natural aqui na terra, e não faz nada para Deus. E não come nada do que Deus revelou. É tanto tempo, que é tanto tempo perdido. Tem hora que eu uso essas palavras para falar, talvez, em um culto fúnebre. Diz, você vive 50, 60 anos, morre, o que você fez então? Você tem que pensar nisso. Você olha para o defunto e diz, 60 anos, quantos anos ele teve de cristianismo? Talvez nenhum. Que adiantou viver esse tempo tudo na terra? Oh, mas gerou uma família. Para quem? O que tens preparado, para quem ficará? Rico, gerador de família natural. Então não adianta apenas gerei uma família. Mas o que eu fiz? O que eu fiz? Talvez é meu filho que vai fazer, meu neto que vai fazer, e eu não fiz nada? Que coisa! Eu vim na terra apenas para trazer alguém que faça a vontade de Deus, alguém que se renda a Jesus Cristo. E eu mesmo não me rendo. Estou falando no lugar de algum incrédulo por aí, que não se rendeu a Jesus Cristo, mas seu filho é um crente, sua filha é uma crente. Mas ele mesmo não se rendeu ao cristianismo, mas tem talvez um neto crente. Ele está servindo para alguma coisa? Serviu para isso só. O que Israel serviu.
Israel saiu do Egito com um bom nome. Esses daqui são os eleitos do dia. Morreu tudo no deserto. Eleitos, elegidos para quê? Para morrer no deserto, e antes de morrer no deserto, gerar um filho que entrasse em Canaã. Mas eles mesmos não entraram. Que muitas vezes tem acontecido nesse deserto que os selos foram revelados e saímos das denominações desde 1963, porque se há uma mensagem que tira o crente de uma denominação, é os selos. A revelação dos selos tira você da denominação, até da denominação na mensagem. Você acaba descobrindo. Uma hora você descobre, a hora que o selo abre para você, você descobre. Tem que nunca descobre, porque o selo nunca abriu para eles. Mas quando você vê o selo aberto para você, e você está numa denominação da mensagem, você diz, meu Deus, estou perdido. E o Senhor está me mostrando essas coisas, já estou saindo. Eu estou saindo. As pessoas não percebem isso, mas o que acontece? Aquilo abriu para você, aquela revelação abriu para você. Não espera abrir para o pastor, não espera abrir para o marido, para a mulher, não espera abrir para os filhos, faz você o caminho. É como aqueles que saem no meio do mato fazendo a pegada, né? Sai no meio do mato e faz uma picada lá, e corta daqui, corta dali, e ele vai, e alguém vem atrás dele, fazendo o que? Só andando atrás. Nós tivemos um profeta que cortou tudo na nossa frente. Cortou tudo, foi abrindo, foi abrindo. E o que nós fazemos? Será que nós não prestamos nem para andar atrás deles, agradecido a Deus pelo que ele fez? Agora, e se ele não fez nada? Aí ele passou, mas não deixou nem rastro. Ele passou, mas não deixou o caminho pronto. Ele passou, mas não deixou revelação. Não, ele passou e deixou tudo pronto. Ele foi fazendo um limpa para nós podermos andar onde nunca ninguém tinha andado. É como numa mata que ninguém nunca entrou. Chega um guia ali e diz, eu posso fazer isso, porque eu sei como entrar, eu sei como sair. Brana sabia como entrar e como sair. Jesus Cristo foi nosso guia, por quê? Ele soube entrar e soube sair. Você tem que entrar e sair, fazer uma picada para seu filho, para sua filha, para seu neto. Mas você também andar naquele caminho, fazendo um caminho para você e para alguém que vem atrás. O pastor deve fazer um caminho para ele e para alguém que vem atrás no ministério dele, que cada obreiro pisa só onde... chega certa hora que vai o indivíduo fazendo um caminho, uma abertura na frente, o outro vem atrás querendo passar de lado. Fala, a pessoa tem que pisar atrás, ele fica pisando, fica atrás. Fica atrás, até Satanás fica atrás. Satanás não vai ficar na frente atrapalhando, não. Fica para trás também, Satanás. Fica para trás. Você não pode atrapalhar a caminhada de um eleito de Deus. Então, irmãos, quando o selo é aberto para a gente abre os olhos. Meu Deus, aonde eu estava? Eu estava até achando bom, mas aonde é que eu estava? Agora que eu vi onde eu estava, eu não sabia disso. Vocês lembram? Pelo menos eu vivi na denominação um pouquinho de tempo. Não deu tempo de eu viver muito na denominação. Eu devo ter começado uns 13, 14 anos por aí, e fiquei só até os 22. E aí ouvi a mensagem do profeta. Graças a Deus. Mas fiquei 29 anos na mensagem do profeta, sem saber do que o profeta fez. Sem saber da picada que ele abriu, do caminho aberto. Eu não sabia das revelações. Eu não sabia que os selos tinham sido revelados e o que era. Eu não sabia que os trovões tinham sido revelados e o que eram. Eu não sabia que o novo nome estava revelado em carne humana. Eu não sabia. Eu falava do homem, mas não sabia nada daquilo. Não tem muita gente que fala de Jesus e rejeita até o batismo em nome de Jesus Cristo? Você pode ver o povo aí, todo mundo fala de Jesus. Mas se você falar para eles que tem que batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, ele já faz cara feia. Isso é crente que expulsa demônio em nome de Jesus, cura enfermos em nome de Jesus, prega para o povo o nome de Jesus, mas na hora da revelação,
do batismo, eles fazem cara feia. Assim acontece na mensagem. Os crentes da mensagem é assim também. Prega que irmão Brana foi um profeta, prega que irmão Brana trouxe uma revelação da deidade, da unidade de Deus, que não são três pessoas, mas Jesus Cristo, a única pessoa da divindade. O Pai e o Filho era a mesma pessoa, diz o irmão Brana. Quando você prega isso, é grande isso daí na verdade, mas você fica devendo a revelação que o irmão Brana trouxe depois disso. Depois dessas coisas, aí vem a abertura dos selos. E se eu não sei da abertura dos selos, então eu vou perder a minha parte agora. Agora que eu perco a minha parte, porque eu não sei que Deus abriu os selos através de um homem. Eu tomei esse título porque eu sempre gosto de tirar um título da própria mensagem do irmão Brana. Ele diz aqui, ó, 68, que é o primeiro selo, e 33 na antiga tradução. Até isto chegar, aquele último anjo, agora ele não tem nenhum determinado ministério. Devemos pensar nisso. O sétimo anjo não tem nenhum determinado ministério. Se você souber o que é o sétimo anjo, era a mesma coisa de você saber o que é o sétimo selo. O que acontece no sétimo selo? Silêncio. Então, e o sétimo anjo? Também. É um silêncio. Ele não tem determinado mistério. O sétimo anjo não tem um determinado mistério. Deve se guardar isso. Ele não tem. Aquele último anjo, agora, ele não tem nenhum determinado mistério. Para você dizer, que mistério grande é o sétimo anjo. A gente já pensou muito nisso. Que mistério é o sétimo anjo? Mas você quer ver, irmão Brando dizendo, ele não tem nenhum determinado mistério. O que não tem determinado mistério é fácil para você entender. Não tem mistério. Se tiver mistério, não é fácil para entender, não. Você vai ver muitas coisas nas eras da igreja que eram mistérios. Mas quando chegasse o sétimo anjo, ele não tinha nenhum determinado mistério. O sétimo anjo não tinha. O que faria o sétimo anjo? Escuta o próprio irmão Brana falando aqui. Mas ele reúne tudo que se perdeu. Ele não tem nenhum determinado mistério. Eu já preguei esse parágrafo aqui várias vezes. Cada vez que eu leio, eu vejo uma coisa. É uma riqueza isso daqui. É um pedacinho. O sétimo anjo não tem nenhum determinado mistério. Estou lendo da mensagem aqui, ó. 68 do primeiro selo. 33 é na primeira tradução. Mas então o que tem o sétimo anjo? Mas ele reúne tudo que se perdeu. Você já viu algum homem reunir em si tudo que tinha perdido? Você já viu em Lutero reunir nele tudo que perdeu? Você já viu Wesley reunir nele tudo que perdeu? Você já viu os pentecostais reunir neles tudo que se perdeu? Não reuniu neles. Porque eles, no dia, não puderam fazer nada mais do que o que lhes cabia naquele tempo. Era o seu ministério naquele dia. Lutero era uma pequena folhinha, Wesley, outra folhinha. Os pentecostais era casca. O irmão Brana ensina isto. Então, eles não podiam, de maneira alguma, estar ajuntando neles os mistérios. Por isso que o sétimo anjo, o sétimo selo, o William Brana não tem nenhum determinado mistério. Aí o irmão Brana vem dizer, mas o que ele tem? Ele reúne tudo que se perdeu.
Aí você vai ver, o que foi que se perdeu? Aí começa, isso é a primeira e segunda etapa, você aprende o que se perdeu. O que se perdeu lá atrás, perdemos o batismo, perdemos a unidade de Deus, nós sempre pregava aí que Deus era 2, 3, nunca soubemos da coisa certa, mas quando chegou a mensagem do sétimo anjo, ele reuniu em si, no ministério dele, o que havia perdido, o que a igreja havia perdido no decorrer das 7 eras. Foi reunido em William Branham. Então ele pegou e mostrou para nós o batismo, ficamos satisfeitos. Quando eu soube que o batismo era em nome de Jesus Cristo, irmãos, eu fiquei muito alegre. Deus sabe, quase 40 anos atrás, certo? Fiquei satisfeito, larguei da Santíssima Trindade, entrei com corpo, espírito e alma na mensagem do profeta, vendo que o batismo era em nome do Senhor Jesus Cristo, tive aquela revelação que já está na própria Bíblia. Não é a revelação que você diz, Deus me deu uma revelação. Não, está aqui. Não, batismo em nome de Jesus Cristo não tem nenhum mistério também. Está escrito aqui, ó, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Que mistério tem? Está escrito assim, é só cumprir. Não tem nenhum mistério naquilo ali. Você chega e cumpre. Agora, William Branham, aquilo ali estava nele. Ele reuniu o mistério do batismo. Estava nele. Ele reuniu o mistério de lei profética. Estava nele. Ele reuniu a deidade. Tudo nele. Ele reuniu. Aquilo, porque esse era o mistério que você pode encontrar agora. Todos os mistérios que você não conhecia estava reunido num mensageiro que não tinha em si nenhum determinado mistério. Ele só reunia o que os outros deixou como mistério, deixou para trás, foi só os apóstolos morrerem, aquilo ficou para trás. Deixa eu falar esse pensamento enquanto está me vindo aqui agora. Você sabe que nós também não temos nenhum determinado mistério? A noiva não tem nenhum determinado mistério. William Branham não tinha nenhum determinado mistério. O sétimo anjo não tem nenhum determinado mistério. O sétimo selo, é um mistério, é silêncio. Mas não tem nenhum determinado mistério. Não está dizendo o que é só silêncio. A noiva também não tem nenhum determinado mistério. O que ela faz? O que o sétimo anjo fez. Amém. O que ela come? O que o sétimo anjo trouxe de alimento. Aleluia. Então, o que foi que ele trouxe? A revelação. Ela come aquela revelação. Então, o que a noiva faz hoje? Ela não tem nenhum determinado mistério nela mesma. Ela reúne o mistério, olha bem, os mistérios que William Branham pregou nos selos, que William Branham pregou de 63 a 65, esta noiva reúne os mistérios, tudo que se perdeu dentro desse espaço de tempo que o irmão Branham morreu até aqui. Nós não estamos dando para vocês uma mensagem nova nossa, nós estamos simplesmente reunindo aquilo que se perdeu. Irmão Branham, ele estava reunindo o que se perdeu. Perdemos o batismo, ele reuniu aquilo e deu para nós. Perdemos a ceia verdadeira, ele reuniu aquilo e deu para nós. Perdemos o lava-pés na ceia, ele reuniu aquilo e deu para nós. Perdemos a unidade de Deus, ele reuniu aquilo e deu para nós. Irmãos, tudo que se perdeu durante as eras, o sétimo anjo restaurou para nós. Tudo o que se perdeu. Mas não tinha nenhum mistério em si. E se você quiser entender o sétimo anjo, o sétimo selo, o sétimo trovão, é só olhar para William Branham. Olhe para William Branham e leia essa mensagem. Bom, o sétimo anjo não tem nenhum determinado mistério. Ele não tem. Mas o que ele tem? Ele reúne tudo que se perdeu. Tudo o que Paulo pregou e nós não tínhamos, ele reúne tudo aquilo. 2000 anos
nós tínhamos perdido tudo. A igreja perdeu. Aí é interessante, você perde e continua louvando a Deus. Tudo perdido e continua louvando a Deus. E perdeu o batismo. Desde o ano 325, ela perdeu o batismo. Ela perdeu a crença de que Deus tem profeta no Novo Testamento. Ela perdeu. Porque fomos ensinados que a lei e os profetas duraram até João. E que a lei e os profetas durando até João, não tem mais profeta para frente. E nunca nos ensinou que o que durou até João foi profetas da lei. Mas depois de João, Jesus já era o profeta dos profetas na graça. Ágabo foi profeta, Paulo foi profeta e o sétimo anjo também foi profeta. Aleluia. Amém. Qual o nosso mistério hoje? Nós não temos nenhum mistério em particular. Não tem nenhum mistério. Vocês não entendem nós porque nós somos misteriosos. Não, nós estamos lendo. Brana não era misterioso em sua mensagem. As pessoas que não viam o que ele estava lendo, arrependei-vos. Seja batizado em nome de Jesus Cristo. Atos 2,38. Quantas vezes ele desafiava incrédulos, e vocês me mostram uma pessoa na Bíblia batizada falando Pai, Filho e Espírito Santo, e eu deixo de pregar. Ninguém pode fazer isso. Como que eles podiam chegar para o William Branham e dizer: William Branham, encontrei uma pessoa batizada falando Pai, Filho e Espírito Santo? Não tem uma na Bíblia. Agora, William Branham podia fazer isto. A mesma coisa chega agora no tempo da noiva, é o ministério que eu quero deixar bem fixado aqui. Este ministério, ele está operando agora para que, ao terminar o ministério da noiva na terra, Apocalipse 10, de 8 a 11, que é comer o livrinho e depois que comer, sentir o amargo dele, porque ele é doce na boca e amargo no ventre, quando você faz uma decisão, eu creio. E você faz uma decisão, não é para ficar num grupo de gente, não. Você faz uma decisão para ficar a sós com Deus. Não importa o que os outros vão falar, eu creio nessa palavra. Eu sei que ela é verdade. Eu não estou fazendo uma decisão para entrar numa igreja de 10 membros, 20 membros, 50 membros e até 1000 membros. Não, eu estou fazendo uma decisão para servir a Deus, a sós. Não tem onde servir a Deus, não tem ninguém para unir comigo, mas eu creio nessa mensagem. Não é questão de você crer, porque o fulano creu, eu vou atrás dele porque ele creu. Não, é você que tem que crer. Não é andar atrás do fulano, não é o marido e a mulher andar atrás do marido. O marido diz, então eu sou a verdadeira Sara, mas você tem que ter luz do assunto, filha. Você tem que ter revelação daquilo que você ouve, daquilo que você vê. Não é apenas, eu sigo o Abraão, o meu marido. Por quê? Porque eu seguindo ele, Deus sabe, Deus vai me salvar. Você tem que saber que precisa ter a sua decisão também sozinha. Estou servindo a Deus só. Se o meu marido não quiser, eu continuarei servindo a Deus. Se a minha mulher não quiser, eu continuarei servindo a Deus. Se os meus filhos não quiserem, eu continuarei servindo a Deus. Olha, não tem aquele negócio na cabeça da gente que é revelada. Meus filhos não querem. Então eu tenho que procurar uma igreja para levar eles. Que esses filhos que não querem, que procure igreja para eles. Se eles não querem, eles vão procurar igreja para eles, porque eu já achei. Eu já encontrei meu lugar em Cristo. Eu sou a igreja. Eu sou o corpo onde Deus está operando. Você tem que sentir assim. Não ficar nunca dominado pelos outros. Que o problema hoje é andar pela fé dos outros. Você sabe o que está fazendo? Não, está assim. Sabe nada, cego. Os pastores, um anda atrás do outro. Mas você sabe o que são os trovões? Não, eu não sei não, mas eu estou aqui. Tudo cego. Você tem que saber. Sabe, o William Branham foi quem diz o que são os trovões. São as revelações contidas nos 7 selos. Laodiceia 38. Que coisa! Isso é tão simples.
Mas aí você nota, irmão Brana, o sétimo anjo não tem nenhum mistério particular. Ele não tem nenhum mistério. Ele reúne os mistérios, desde Paulo, que Paulo não podia pregar, Irineu não podia pregar, Martim não podia pregar, Columba não podia pregar, Lutero, Wesley não podiam pregar, os pentecostes não puderam pregar. Ele reúne tudo isso de 7 eras da igreja e dá para nós. 7 eras da igreja, e cada era desta teve um mensageiro que representava um selo. E você toma 7 eras da igreja, irmão Brana revelou as 7 eras da igreja, e não era o suficiente, porque depois das 7 eras da igreja teria que trazer a revelação de que cada mensageiro representava um selo, e um selo era exatamente o que eles não sabiam lá atrás, porque só seria aberto nos dias da voz do sétimo anjo, que não tem, vou repetir isso aqui porque é da forma que o irmão Brana disse, que não tem nenhum determinado mistério, mas ele reúne tudo que se perdeu naquelas outras eras, todas as verdades que não foram realmente reveladas ainda. Vejam, à medida que a revelação vem, então ele revela aquelas coisas em seu dia. Então, irmão Brana, sétimo anjo, sétimo selo, não tem nenhum determinado mistério. Ele reúne o que se perdeu. É por isso que você vai ver, Paulo pregou Cristo, mistério de Deus. Falou 2 vezes que eu saiba lá. Cristo, o mistério de Deus. O mistério de Deus. Cristo. E não falou mais nada. Só isso. Porque quem ia falar isso? Quem ia explicar isso? Mas nos dias da voz do sétimo anjo. Aí o sétimo anjo vem e usa a mesma expressão de Paulo. E só coloca o do dia. Cristo, o mistério de Deus revelado. É fácil você crer em Cristo, o mistério. Mas o sétimo anjo, como ele não tem nenhum mistério, nenhum determinado mistério, ele revela os mistérios. Ele veio foi para isso, para revelar os mistérios daquilo que estava perdido nas 7 eras da igreja. O sétimo anjo, ninguém mais, não adiantava Lutero vir aqui, eu vou revelar, não dava nada. Eu te digo hoje, por isso que nós ficamos 29 anos dentro da mensagem, desde 72, 73, até 2002 por aí. Ficamos lá sem saber essas coisas. E depois disto, quando você começa a saber das coisas, não é que você é inteligente, tira isso da cabeça. Pedro não era o inteligente, ele era revelado. Aleluia. Revelação é uma coisa que Deus revelou aquilo a você. Ele pegou e revelou a você, não quis revelar a outro. Agora, eu sou bom porque Deus... Que bom que é? Você não tem nada de bom. Eu sou bom, por isso Deus revelou isso para mim. Tira isso da cabeça também. Não é que você é bom. É que Deus revelou e você gostou daquilo, amou aquilo. Então, reconheça. Você pode ver que assim como você está vivendo, Deus já te deu coisas, você quer melhorar a sua vida espiritual e tem hora que a sua vida física natural ainda não está boa, você quer conserto ainda, não fala o que é certo direito, não fala as coisas certas, não pensa certo, tem hora que pensa coisa errada, e você ainda vai achar que é alguma coisa, e você vê que Deus te deu essa luz, esta revelação, e nem Deus pode tomar agora, Ele já te deu, é uma coisa que Ele te deu, Ele revela a quem Ele quer. Jesus diz assim, a quem o Filho o quiser revelar. Não é para todo mundo. O filho quis revelar para Maria Madalena e não quis revelar para o Anás. Isso é simples. O filho quis revelar ao ladrão da direita e não ao da esquerda.
O Filho quis se revelar, ele revela quem ele quer. Essa mensagem é assim também. Deus revela a quem ele quer. E quando ele revela a quem ele quer, não diga você, olha, eu sou o bom, eu tenho alguma coisa. Não, é Deus que fez aquilo ali. Você é que nem Maria Madalena, ela é alguma coisa. Você é o ladrão da direita. O William Branham diz, eu sou aquele ladrão da direita. Eu sou. Eu não tenho roubado como ele roubou. Mas o William Branham se posicionou e disse, eu tenho roubado o tempo de Deus. Entende? Você, não, eu não sou ladrão. Deus veio exatamente para os doentes. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ele veio e foi para esses doentes. Entende? E você tem que ser agradecido a Deus pela luz que Deus te deu, pelo que Ele revelou a você. Não que você seja a pessoa boa. Não. É como Jesus falou quando o moço rico conversou com ele, bom mestre. Jesus já deu uma cortada nele. Por que você me chama de bom? Eu vou te provar daqui a pouquinho que eu vou falar uma coisinha para você, você já não vai querer dizer que eu sou bom mais. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus foi exatamente lá no calo dele. O sacerdote não sabia que o moço rico tinha aquela fraqueza, e Jesus sabia. Jesus foi lá na fraqueza dele e diz, olha, pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres. Aquilo já começou, misericórdia. O que ele quer fazer de mim que nem ele? Escutei um dia ele falar que as raposas têm seus covis, as aves do céu têm o seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele quer que eu acabe com a minha riqueza e fique que nem ele. É isso aí. E o pior de tudo, moço, você que me chamou de bom mestre. Jesus disse, por que você me chama de bom? Só tem um que é bom, que é Deus. Como se ele não fosse. Entende? Ele revela quem ele quer. Entende? Ele revela quem ele quer. Para o cego que foi curado, um dia ele apareceu para ele em São João 9 e disse, você crê no Filho de Deus? Ele disse, quem é ele para que eu nele creia? Sou eu. Aí revelando para ele, sou eu que falo contigo, sou eu. E agora para o moço rico, ele rodou para lá, rodou para cá, e não revelou para ele. Não revelou. As pessoas são ricas, ricas de entendimento, ricas de igreja, tem uma fartura de membros. Tem gente demais na igreja, os pastores não podem de maneira alguma ser revelado. O moço rico não podia revelado. Como vai ser revelado? Ele estava agarrado na riqueza e Jesus falou, dá tudo para os outros aí. E o pior de tudo, agora vai ao final. Vem e segue-me. Tá bom. Vender e dar para os outros, tudo bem, mas espera lá. Depois eu tenho que andar atrás dele. Eu escuto todo mundo chamando ele de falso profeta, tens demônio, e eu atrás dele também sofrer o mesmo que ele está sofrendo. O moço rico deu uma volta. Aí tem um evangelista que diz que Jesus olhou para ele e o amou. Oh, amor, você amar uma pessoa e saber que você não pode salvá-la, e sendo o Salvador. Ele olhou para ela, o amou. E depois Jesus foi contando parábola, e colocou esse moço rico, depois que ele rejeitou a liderança da vida eterna, ele colocou esse moço rico lá no Hades. Quando ele estava falando do rico e Lázaro, ele estava falando daquele moço. Irmão Branham mostra isso na mensagem liderança, só um profeta também para mostrar, e a gente crê. Você olha assim, o que veio fazer o sétimo anjo? Reunir essas coisas que ele não sabia, está tudo dentro da Bíblia. Reunir isto e dar isto para nós. Esse é o ministério do sétimo anjo. Agora, irmãos, por que Moisés e Elias não podem pregar para os judeus? Porque ainda não cumpriu o nosso ministério. Nós estamos aqui, não com o ministério de William Branham. Guarde bem, esse é o ministério da noiva, que o William Branham diz, ela terá um ministério antes do rapto. Ela terá o assim diz o Senhor.
Isso ele fala desde as eras da igreja. Ele está falando agora, ela quem? Irmão Branham diz, ela é composta. Ela não é uma mulher. Diz a noiva de Cristo, ela é composta de pastores, de apóstolos, de profetas, de mestres, evangelistas. Ela é composta. Agora, se esses pastores, mestres, evangelistas não estão pregando o que o profeta pregou, então você sabe que eles estão retendo a verdade. E não pode te dar aquilo de medo. Eles perdem a vida eterna e você que crê neles perde também. A mesma coisa. O direito na árvore da vida, por isso não sabe nada do maná escondido. Porque o maná escondido está relacionado também a esta árvore da vida. Você precisa de estar ali. Está relacionado com um novo nome. Eles dizem, ó, Jesus não tem novo nome. Está relacionado com um novo nome. Você comer o maná escondido. Eu estou comendo hoje um maná escondido. Eu saber que o sétimo anjo, ele em si não carregava nenhum mistério, mas ele reunia os mistérios das 7 eras. Aí ele vinha dizer, você sabe o que é o cavalo branco? Você sabe o que é o cavalo negro? Cavalo vermelho, negro, amarelo? Você sabe o que é isso? Você sabe essas bestas do Apocalipse? Você sabe esses 4 rostos que está escrito em Apocalipse 4:7? O rosto de leão e logo o de homem. Olha para você ver, o de boi, de homem e o de águia. William Branham reuniu tudo que foi deixado para trás. Se você notar o Apocalipse, que é uma revelação de tudo o que aconteceu durante 7 eras da igreja. Deus antecipou todas estas coisas, já escrevendo o Apocalipse. E diz só que vocês vão passar por tudo isso até na 7ª era e não vão saber. Mas nos dias da voz do 7º anjo, ele, e para começar, vou ter que mostrar para vocês aqui para mim terminar. Ele é o único que eu vou dar essa revelação. Mais ninguém. Escuta. Se você desejar ler isto, aí está em Apocalipse 10, 1, até por volta do 4, você obterá isto, correto? Vem, ele toma o livro e os selos e os rompe, quer dizer, o cordeiro faz isso, e os mostra ao 7º anjo, só para este. Deus mostra o selo só para o 7º anjo. Tem outro homem aí dizendo que ele vai revelar o selo. Ele diz que ele é o 8º, e Deus já revelou para o 7º. A hora que você chegar aí, sabe o que Jesus vai dizer? Não te conheço. Essa é a verdade. Aqui está. Ele mostra ao 7º anjo só para este. Porque é este que não tem nenhum determinado mistério. Os outros tinham mistério. Primeiro anjo, segundo anjo. E assim vem, primeiro selo, e assim vem. Cada um tinha mistério. O 7º não tem nenhum determinado mistério. Mas ele reúne e revela todos os mistérios que foi perdido nas eras. Então está aqui, reúne tudo o que se perdeu e revela estas coisas para nós. Agora, mais ninguém, não espere em mim, não espere em nenhum pastor, não espere em mais profeta para o gentil, porque o último profeta foi William Marion Branham. Ele foi o 7º anjo e nenhum determinado mistério ele carregava, mas ele reunia todos os mistérios das 7 eras da igreja. Mais ninguém pôde receber o livro, que foi a espada que caiu na mão dele lá no Cânion Sabino. Aquela espada era a Bíblia Sagrada, a espada do rei. E o irmão Branham diz, mais tarde ficamos sabendo por revelação que essa espada é a palavra de Deus. Caiu na mão de William Branham, me cabia perfeitamente na mão. William Branham é aquele que pregou todas estas coisas. Irmão Branham não deixou nada para trás. Tudo que irmão Branham soube, ele nos ensinou. Tudo que estava perdido nas eras, ele reuniu. Tudo que se perdeu e deu para nós. Amém? Deixa eu terminar a leitura. Ele os mostra ao 7º anjo, só para este, os mistérios de Deus. Aos mistérios de Deus.
o ministério do sétimo anjo. Gente, para mim não precisa mais nada. Eu acho que é mensagem, Bíblia, quando a coisa concorda assim. Os mistérios de Deus. Bem, o sétimo anjo não tem nenhum determinado mistério. O que ele faz? Reúne os mistérios dos outros. Agora, irmão Brana vem aqui e diz, os mistérios de Deus, não os mistérios das eras. Brana, o sétimo anjo, reuniu os mistérios das 7 eras, que se perdeu. E ele vem agora, os mistérios de Deus, é o ministério do sétimo anjo. Os mistérios de Deus. Você vai na Bíblia. Quais são os mistérios de Deus? Sétimo selo. E você sabe, olha, é silêncio. Então esse é o mistério. 7 trovões. Que diz não está nem escrito. Está dentro da Bíblia, mas nem escrito. Mas quando William Brana veio e reuniu os mistérios das 7 eras da igreja, ali estavam os 7 trovões. Ele reuniu 7 mistérios das 7 eras da igreja. Ali ele trouxe para nós a revelação dos 7 trovões. Ele diz, os trovões é uma revelação daquilo que se perdeu. Os trovões, uma revelação do que tinha perdido durante as 7 eras da igreja. Mas somente nos dias da voz do sétimo anjo é que podia ser revelado. Pai, te damos graças por esta oportunidade, Senhor, de conhecer os mistérios de Deus, revelados ao sétimo anjo, e este, por sua vez, revelou, fez conhecido, manifestou para a igreja noiva. Hoje estamos aqui agradecidos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por tudo, Pai. Amém, Senhor. Amém.